Hello, my friends! Bom dia! No vídeo de hoje eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu não vou mais fazer FC da Ana, eu vou fazer um daily. Tipo, eu vou postar coisas da minha rotina e vídeos assim. Mas, que é isso? Aí, peraí, tô coçando. Aí eu ia mudar o nome, né, pra dele, o dele, da Laura. Só que tem que esperar 12 dias. Então tem que esperar. Mas aí... Então, beijo, tchau. Eu vou trocar a foto, tá? Se der, né? Porque eu não sei se dá. Mas eu vou tentar. Beijos!